Olá a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Bom, vou gravar mais um vídeo hoje, e esse vídeo eu vou falar sobre a mensagem da cruz e eu vou me basear no 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Eu vou ler com vocês aqui os dois primeiros versículos e, e a gente vai falar um pouco sobre a questão da salvação, a questão de como Deus é maravilhoso e longânimo conosco, né? Bom, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Bom, Deus ele é muito soberano na sua criação, em todos os detalhes. Não tem como nós descrevermos Deus, né? É impossível fazer isso. Então, quando nós olhamos para a sabedoria do mundo, quando olhamos para as questões do mundo hoje você vê um mundo muito cientificista, né? Ou científico, mas de forma mais adequada. E as pessoas hoje vivem na razão, né? Tudo é razão, tudo a ciência, ela é ela responde tudo. O homem ele se tornou um homem que se olha apenas para si mesmo, extremamente egoísta. E nesse versículo, né, nesses versículos aqui, Deus confronta conosco por meio de Paulo, né, a questão da sabedoria humana, a sabedoria que faz o homem ir para a perdição, né? Hoje, quando isso na época do Paulo, né, essa palavra ela também ela é viva, né? Ela foi viva na época do Paulo e ela é viva hoje, né? Que fala certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mais abaixo, no versículo 20, fala o seguinte: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aqui fala, quando a gente para analisar esse versículo, né, a gente olha toda a base do conhecimento do homem, né, ele afasta o homem de Deus. Né? O homem ele acaba, né, quanto mais a ciência tem evoluído, quanto mais a ciência está crescendo, menos próximo de Deus o homem está. E Deus deixa muito claro aqui que essa sabedoria, né, porventura tornou Deus loucura a sabedoria do mundo. O que está dizendo aqui? Que Deus, quando nós olhamos aos nossos olhos humanos e olhamos para o mundo e vemos, nossa, como o mundo está evoluindo, como o mundo tem prosperado e como a ciência é fantástica e tudo mais. Mas o primeiro ponto, como quando nós olhamos pelos olhos espirituais, vemos que todo esse avanço tecnológico, todo essa crescente que o mundo tá acontecendo hoje, ela é uma coisa muito superficial. É algo que aparentemente torna as pessoas, com muitas aspas, mais felizes por ter acesso a coisas. Mas as pessoas têm mais acesso às coisas e menos acesso a Deus, né? Menos acesso a a glória de Deus, né? Por quê? Porque as pessoas tendem a se tornar mais humanista, né? Mais egocêntricas, mais individualista, odiando o seu próximo, né? Se a gente vê que a perversidade do mundo, a maldade do mundo está crescendo de forma muito grande. Eu vou dar um grande exemplo da inteligência artificial. Hoje você tem aí um crescente sobre a inteligência artificial e como o impacto da inteligência artificial vai fazer no mundo. E todo mundo que conhece um pouco sobre inteligência artificial e olha para o futuro, vislumbra uma possibilidade das máquinas tomarem poder, né? Controlar as coisas e até chegar ao ponto de destruir o mundo. Isso é uma discussão real hoje, né? Para quem talvez esteja ouvindo a primeira vez isso, né? Que eu acho muito difícil. Se você for pesquisar, né, você tem cartas até do Elon Musk mesmo, né, uma carta que ele fez aberta para a sociedade falando do perigo da inteligência artificial e o como ela vai se comportar com a evolução dela vai ser tal ponto de ela querer falar simplesmente aniquilar o homem. E o homem, mesmo sabendo dessa possibilidade, ele continua buscando esse tipo de tecnologia
e fomentando, colocando dinheiro para que essa tecnologia avance. Né? Então, assim, se você for olhar assim, como é que eu vou investir em algo que vai me destruir? Né? Então, assim, quando nós olhamos superficialmente para a ciência, para o conhecimento humano de forma muito superficial, a gente acha que a sociedade está evoluindo. Mas quando nós olhamos de forma pontual e olhamos de forma crítica, nós vemos que a sociedade está se denegrindo, né, com o avanço do conhecimento. Né? O conhecimento tem feito as pessoas se tornarem mais frias. Né? O conhecimento tem tornado as pessoas mais distantes de Deus. Por quê? Porque quando ela começa a ter determinados conhecimentos que literalmente, que ao contrário, né, do que está dito aqui, para mim é loucura, né? O conhecimento humano, a ciência humana, ela tem muita coisa que não é legal. Né? Tem muita gente que confia tanto na ciência que a ciência é o Deus dela. A ciência se tornou o Deus dela e ela não enxerga isso. Ela critica os religiosos, elas criticam os cristãos, os católicos e tudo mais, mas ela está ali mergulhada no sistema religioso que é a ciência hoje. Mais à frente eu vou trazer mais alguns vídeos falando sobre a, a idolatria à ciência e tudo mais. Enfim, o objetivo é aqui pegar esse corte da ciência, esse ponto específico. Você pode ter não só a ciência, mas todo o conhecimento filosófico do homem. Ele tem literalmente afastado o homem de Deus. Quando a pessoa ela fica muito ligado à ciência, não é todos, né? Nós temos, óbvio, que temos cristãos que fazem uma boa ciência e tudo mais, mas a grande maioria se afasta muito de Deus. Por quê? Porque ele começa a olhar, por exemplo, aí você vai falar do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, de como Deus morreu e ressuscitou, como Cristo morreu e ressuscitou para salvar o homem do pecado, todo esse romance maravilhoso que é a Bíblia. Quando você leva essa palavra que é a verdade, que é santa, né? Essas pessoas elas tendem, a sociedade, né, no geral, ela tende a rejeitar esse Deus e fala assim, isso é loucura, cara. Como é que um homem que há 2000 anos atrás morreu na cruz, me salvou do meu pecado, me salvou da perdição, me salvou do inferno? Como é que isso pode acontecer? Isso é coisa para pessoas que acreditam em fantasia, né? Que gosta de história da corochinha. Então, isso aí é coisa para incultos, né? Para pessoas que não têm conhecimento e tudo mais. E isso está na palavra de Deus, né? Isso aqui é permissão de Deus. Né? Deus permite que as pessoas olhem mesmo para a salvação como uma loucura, né? Uma loucura que não faz sentido na cabeça dessas pessoas que estão cheia do humanismo, cheio do mundo, cheio das coisas do mundo. Fala, como é que pode um homem morrer na cruz e me salvar, né? Então, esse versículo ele é muito vivo hoje, ele continua sendo vivo a cada dia que passa, né? Porque para a sociedade é realmente uma loucura. Como é que o cara vai deixar tudo que ele tem, deixar as coisas de lado dele para servir um Deus que disse que se tornou carne, que morreu na cruz para salvar o homem do pecado, da morte, do inferno? Né? Como é que pode isso? Isso aí não faz sentido. Né? Não cabe na cabeça de uma pessoa lógica que não conheceu a Deus, né? Que não compreende essa palavra. E é só por meio do Espírito, é o Espírito que nos constrange a salvação, a arrependimento, né? E enfim, então a sociedade ela está muito apegada a essas coisas, né? Muito apegada a essa parte da ciência, essa parte do conhecimento, muita filosofia e filosofias que não levam a sociedade realmente para lugar nenhum. Você fica rodando em círculos e você não vê uma evolução na sociedade real. Você vê o avanço da tecnologia em algumas questões, mas levando o homem para a perdição. Né? Você vê lá, pô, quando você pega a bomba atômica, por exemplo. Poxa, a bomba atômica você tem um ápice ali da busca do conhecimento, de, poxa, que poderia... Ah, beleza, tem
energia nuclear, mas a maior parte hoje você vê aí as pessoas, os países se ameaçando um ao outro, jogar, aniquilar, obliterar, né, seus inimigos com o uso de armas nucleares. Né? A ciência hoje para buscar a cura de doenças, você vê a manipulação das farmácias, né, de como isso é construído na sociedade e acaba não chegando na sociedade o impacto das descobertas científicas, que óbvio melhorou bastante a vida das pessoas, mas existe muito mal nisso, existe muita mentira, né, sobre a ciência, até erros que a própria por meio da ciência, do homem por meio da ciência na sociedade, né, em toda a história da humanidade, quando sociedades extremamente ligadas à ciência cometendo os erros absurdos e tragédias sem tamanho na sociedade. Então, quando você está ali ligado ao seu conhecimento, ao eu, à minha sabedoria humana, que é loucura, na verdade essa sabedoria humana que é a verdadeira loucura, né? Ah, ela é uma distorção da realidade, a distorção do mundo sem Deus, né? Toda a ciência ela trabalha para afastar o homem de Deus, né? Tirar o Deus da criação do homem, né? Você tem aí a evolução, né? Que é algo terrível que é usado, uma teoria que é usada como fato e tenta tirar Deus da equação, e filosofias, né, que tentam tirar Deus da equação, e você constrói uma sociedade cada vez mais doente, mais egoísta e destrutiva. Então, continuando o versículo 21 fala o seguinte: visto como a sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então aqui está dizendo que o mundo não vai achar Deus pela sabedoria do mundo. Não tem como você encontrar Deus por essa sabedoria. Né? Você tem que se humilhar, você tem que descer do salto e falar: olha, Senhor, eu não sei de nada, eu reconheço que Cristo é o Senhor da minha vida, eu reconheço que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E aí a verdadeira sabedoria começa a entrar em você. Quando você reconhece esse Deus, quando você reconhece a obra da cruz, cara, a sabedoria, Deus te derrama uma sabedoria absurda. Né? Então, assim, pela sabedoria do mundo, não, você não vai encontrar Deus. Você não vai encontrar Deus por meio da ciência. Se você pesquisar, vou achar Deus por meio da ciência, não. A palavra de Deus, Deus já se revelou na sua escritura, Deus já está ali na escritura. E por meio do Espírito Santo, você tem como contatar Deus por meio do Espírito Santo. Um dos meus primeiros vídeos eu falo sobre essa questão de buscar Deus pelo caminho correto, pela ferramenta adequada. Você não tem como encontrar Deus por uma ferramenta. É igual o exemplo que eu dei no vídeo passado, você não tem como ver Deus pelo ouvido. Você consegue enxergar pelo ouvido, você não vai conseguir enxergar pelo ouvido. Você não consegue ouvir pelos olhos. Né? Para nós encontrarmos Deus, nós precisamos do nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. E aí sim nós conseguimos ter comunhão com Deus e aí conhecer a Deus. E por meio da sua palavra e da comunhão com os santos, nós conseguimos ver essa expressão de Deus. A gente consegue sentir Deus, nós conseguimos tocar em Deus. Né? É por meio do instrumento correto. Né? Eu não consigo usar um instrumento que não seja o Espírito Santo, por meio do meu espírito, para contatar Deus. Isso é impossível. Então não adianta você querer buscar a validação de Deus pela ciência. Você não vai encontrar. Você vai só se frustrar. Né? Até porque toda a ciência ela segue um padrão que busca não validar Deus. Toda a ciência vai para não validar Deus. Né? Hoje, né? Você tem o TDI, né? Para quem não conhece, você tem o design inteligente, que eu acho que é uma opção muito boa, né? Para quem é cristão e gosta de ciência. Eu acho que o design inteligente faz um trabalho de inferência muito positiva na percepção de Deus no mundo, que não é, no design inteligente não tem só cristãos, né? Mas tem pessoas que são ateias também, ou creem em outro tipo de criacionismo. Mas quando nós olhamos e fazemos a inferência sobre o design inteligente, sobre a natureza, a beleza da natureza, que a palavra de Deus diz que também a natureza
expressa Deus, né? Toda a criação expressa Deus. Ah, como também a palavra de Deus. Então, assim, eu posso observar a criação e chegar na inferência de Deus, lendo a Bíblia e, óbvio, é, conectando o meu espírito ao Espírito Santo, né? Que é o nosso Consolador, que nos faz, que nos dá sabedoria, que nos dá arrependimento e nós podemos chegar ao verdadeiro conhecimento, que é o Criador dos céus e da terra. Então, e aí, beleza, você não tem como, por força própria, com filosofias humanas, você não tem como, com a ciência humana, você conhecer Deus. Isso é tolice. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha só que mágico. Deus, ele vai te salvar exatamente por essa loucura. Que essa loucura para o homem que está indo para a perdição, para o homem que está indo para o lago de fogo, que está tendo sua vida toda destruída pelo eu quero, eu preciso, eu tenho, o eu que está levando o homem para a destruição, levando o homem para o inferno, criando pessoas cada vez mais egoístas e centralizadoras. Essa palavra é maravilhosa, né? Então, essa revelação que Paulo teve aqui é fantástico, né? Então, se você quer chegar na verdade, você tem que receber essa palavra que é loucura, né? Que vem por meio da pregação, por meio da palavra, vem por meio de ouvir. Talvez você não conheça Cristo, talvez você não tenha uma experiência com Cristo, uma experiência real com Cristo. Você só vai ter essa experiência quando você ouvir palavras como essa que eu estou falando aqui para você. Né? Deus te trouxe aqui para você ouvir essa pregação e essa loucura, dizer que um homem, há 12 mil anos atrás, morreu na cruz, né? Foi ao inferno, certo? Ressuscitou, foi lá no mundo dos mortos, ressuscitou, né? E com as chaves, né? Hoje Cristo tem as chaves do inferno, né? Estão na mão de Cristo, né? Da vida e da morte, está na mão de Cristo. E Cristo foi, morreu, ressuscitou, né? E hoje vive nos céus, né? Hoje ele vive como Espírito Santo, né? Por meio de nós. Então essa palavra revelada por Deus, revelada por Cristo, que é a pregação, a falar do Senhor, né? Você é salvo. Se você não ouvir essa palavra, você não vai ser salvo. Se você não ouvir a pregação do Evangelho, se você não ler a Bíblia, cara, você não vai ser salvo, né? E aí o versículo 22 continua: porque tanto os judeus pedem sinais, né? Os judeus, né, pedem sinais, né? Sinais do Messias, sinais. Os judeus, eles vivem, né, à procura de sinais, como os gregos buscam sabedoria, né? Os gregos hoje a gente pode colocar as pessoas que estão ali no meio acadêmico, os cientistas, né? As pessoas que idolatram a ciência, ou até aquelas pessoas que ela até não vive na ciência, mas ela precisa da ciência para tipo, isso saiu em algum lugar importante, essas pessoas precisam dessa filosofia, tudo que é sabedoria, a sabedoria humana, né? Tem muitas pessoas que estão aprisionadas nisso. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, né? Cristo é um escândalo para os judeus, né? Para quem conhece, judeus não acreditam em Cristo, né? Eles rejeitaram o Salvador. Loucura para os gentios, né? Os gregos representavam aqui os gentios, né? Hoje gentios é todo aquele que não é judeu, né? E que os judeus buscam sinais, os gentios estão lá buscando, né, conhecimento, né? Esse conhecimento humano e cheio de mentiras, né? A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Aí o maligno é mentiroso. E tudo que há no mundo está hoje, né, por permissão de Deus, na mão do maligno. Então, se ele é mentiroso, tudo que provém do mundo tem mentiras ali. Tem muitas meias verdades, né, muitas sofismas. Na ciência, na história, na filosofia, existem muitas sofismas, né, meias verdades, né, ou uma verdade com um pouquinho de mentira.
E isso vai distorcendo a realidade do mundo, distorcendo... minha filha batendo na porta. Distorcendo as questões do mundo, e você vai sendo aprisionado nesse calabouço de mentiras, né? E, bom, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucuras para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui nós conseguimos, o Paulo ele encerra, né, esse trecho aqui falando que a loucura de Deus é sabedoria para o homem, não consegue compreender pela sua mente carnal a sabedoria de Deus, né? Então ele olha, puxa, isso não entra na minha cabeça, isso é loucura, né? Quando você fala assim que do mar se abrindo, para muitos isso é uma loucura. Como é que o mar se abriu e eles passaram a seco, né? E vai criar, por meio da ciência, por meio de não sei o que, quebrar, tentar refutar algo que é de Deus. Então todas as coisas que é proveniente de Deus, a nossa mente caída, ela não cabe. E eu gosto muito de repetir essa frase que algo finito não cabe o infinito. Imagine o Criador do infinito, né? Então a nossa mente ela é finita, a nossa mente humana, na nossa carne, ela é totalmente finita, ela não cabe, ela não consegue compreender Deus, porque não cabe na sua dimensão carnal, na sua limitação do seu crânio, do seu cérebro. Essa limitação ela não consegue conter algo que está além do infinito, né? Exatamente como eu disse na frase, não tem como o finito caber o infinito, certo? Imagina o Criador do infinito. Então, nossa mente humana caída, carnal, ela é impossível ela compreender esse Deus. E tudo que Deus faz é loucura para nós, né? É loucura para o homem, o homem sem Deus, a compreensão dele é mínima, é menor ainda, né? Nós temos uma pequena compreensão, aqueles que receberam Cristo como seu Salvador, temos uma pequena compreensão pela misericórdia e por causa do Espírito Santo que entrou dentro de nós, que nós recebemos na salvação, certo? E o Espírito Santo nos revela sobre a verdade, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja. E essa revelação é algo do divino, é algo do sobrenatural, não é algo humano, não é algo meu, carnal. Não é minha mente caída que vai compreender isso. A mesma coisa a pessoa fala que não leu a Bíblia, não compreende a Bíblia, ela fala assim, esse é um livro velho, antigo, cheio de coisas. E cara, a pessoa não leu a Bíblia. Quando ela lê tentando refutar algo, é óbvio que ela vai ficar mais louca ainda. Por quê? Porque ela não vai compreender, porque ela não está usando o Espírito Santo, que é algo infinito, está além do infinito, na verdade, e que está dentro de nós por meio da crer, do que ouvir a palavra de Deus, a pregação, né? Tem um versículo que fala que a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, que aqui no versículo 21 se concretiza, né? Deus salva os que creem pela loucura da pregação. É por meio da palavra, é por meio da palavra de Deus que você recebe esse Deus, porque a loucura de Deus, um Deus que a loucura dele é mais sábia do que do homem, do que nós. E a fraqueza de Deus é muito, infinitamente mais forte do que os homens. Então esse é um Deus que nós não temos como compreender com a nossa mente natural, não tem como nós querermos saber todos os detalhes, né? Tem muitas coisas que serão reveladas depois de todo o julgamento de Deus, e quando nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade por meio da transfiguração do nosso corpo, né? Depois que nós morrermos e ressuscitarmos, aqueles que morrerem e ressuscitar, aqueles que vão ver Cristo em vida, que vão ser arrebatados e ter o corpo transfigurados,
é nessa hora que nós vamos começar a compreender esse Deus tão gigante que criou, né, o infinito. Então, quando nós lemos essa palavra e temos a compreensão que nós somos literalmente algo pequeno, mas muito precioso para Deus. Porque Deus pode simplesmente aparecer e todo mundo se convertesse, mas Deus não quer isso. Deus quer por meio da fé. Foi a escolha dele e eu não vou questionar Deus. Tem muitas pessoas que querem questionar Deus em tudo. Nós não temos capacidades, nós não temos moral nenhuma para questionar Deus. Deus é Deus. Ele é e acabou. Você entendeu? O que eu tenho que fazer é obedecê-lo. É querer estar perto dele, querer amá-lo, a esse Deus que me deu a vida. Você não ama seu pai e sua mãe que deu a vida por você? Óbvio que tem gente que não vai falar, não, meu pai e minha mãe me abandonou, tudo mais. Mas Deus nunca nos abandonou. Pelo contrário, nós abandonamos a Deus. Nós, pelo nosso conhecimento, pela nossa arrogância, nós abandonamos a Deus. Por querer desfrutar das coisas carnais desse mundo, nós abandonamos a Deus. Por querer buscar riqueza ou conhecimento de pura loucura humana, de mente limitada, nós abandonamos Deus. Mas Deus nunca nos abandonou. Deus está aberto para que nós possamos chegar até Ele. Mas para isso tem um caminho, é Cristo, que foi crucificado, seu Filho unigênito, né? Cristo, né, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que nos leva ao arrependimento, porque sem santificação não tem como chegar a Deus. Eu não tenho como me aproximar de Deus se eu não me limpar dos meus pecados, porque eu estou sujo, imundo. Se eu não pedir perdão dos meus pecados, se eu não me arrepender desses pecados, eu não consigo ter comunhão com Deus. Então, há um processo, existe, Deus deixou toda a sua palavra revelada sobre ele na Bíblia, está lá. Nós podemos alcançar essa palavra, nós podemos alcançar esse Deus. Esse Deus ele, apesar dele estar além do infinito, ele é acessível por meio do seu Espírito Santo, e ele quer se revelar a você, ele quer se revelar ao homem, ele quer que o homem deseje isso. Então essa foi a forma que Deus procurou de chegar ao homem, e isso vai parecer loucura pra gente, falar, poxa, tenho que crer num homem que morreu e ressuscitou na cruz. Sim, este é a forma que você tem como alcançar a Deus, esse é o único caminho. Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então assim, em Timóteo fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então quando nós compreendemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós temos a experiência de ter comunhão com Deus por meio da tua palavra, por meio da oração, de estar conversando, oração significa conversar, conversando com Ele, abrindo nosso coração, Ele se revela para nós. Existe um caminho para que a gente possa compreender a Deus, compreender o seu projeto, compreender a sua visão, mas não é da forma que eu acho, por meio da ciência, por meio do meu conhecimento, por meio da minha filosofia ou do meu achar, do meu querer. Não é do querer de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. E por meio dele foi criado todas as coisas, para ele foi criado todas as coisas, e sem ele nada do que se foi feito existiria. Então é loucura, para muitos é loucura, mas aqui há sabedoria, aqui há paz, aqui há vida, e você pode alcançar essa vida. Se você não teve uma experiência com Deus, talvez você fique aí falando, poxa, esse cara é maluco, a ciência é a melhor coisa que tem. Cara, pode ter certeza, se você busca conhecimento real, se você quer realmente conhecer as coisas da criação, cara, não há outro caminho além de Deus. Deus é o único caminho para você conhecer verdadeiramente a criação, verdadeiramente ter acesso a uma ciência e um conhecimento real. A sabedoria de Deus não tem como compreender. Se a loucura de Deus nós não conseguimos, é sabedoria para nós, imagine a sabedoria plena de Deus. Esse Deus, ele é magnífico, ele é longânimo, ele é justo e ele é amoroso. Ele não tem como descrever esse Deus, e ele quer que você o ame
não de forma forçada, mas você só vai amar algo se você conhecer. E quando você conhece esse Deus, mais você vai amá-lo. E você vai ter uma vida plena, onde as pessoas vão te olhar de forma, poxa, aquele ali é louco, mas uma loucura que é superior à sabedoria do homem. Então vou convidar você, vou orar para que Deus possa, você possa conhecer a palavra da cruz, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa receber Cristo como seu Salvador. Se você quer receber Cristo como seu Salvador, repita as palavras que eu vou falar agora, porque é muito simples. Deus ele simplifica, por isso que as pessoas tentam complicar as coisas que é simples, né? E torna elas muito mais complexas e gera essas loucuras, esses devaneios humanos. Mas Deus quer te alcançar por meio da comunhão, por meio da palavra dele. Então, repita comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero crer profundamente, eu creio profundamente, Senhor, na tua palavra. Eu creio profundamente, Senhor, no seu sacrifício, que o Senhor se tornou carne. Senhor, com o seu Filho unigênito, o Senhor morreu e ressuscitou para salvar, Senhor, me livrar dos pecados, me salvar da morte, Senhor, me livrar do lago de fogo. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor morreu para me dar vida e vida em abundância. E eu creio nessa vida, eu creio no seu Filho, eu creio que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o meu Salvador. Senhor, eu creio nessa loucura que é a palavra da cruz. Senhor, que é loucura para aqueles que estão se perdendo, que estão indo para o lago de fogo. Mas para mim, Senhor, é salvação. Senhor, eu quero aprender mais dessa salvação, quero ter mais desse conhecimento, dessa loucura que é acima do homem. Senhor, de tudo isso que me salva de mim mesmo, que me salva de Satanás e da morte e do inferno. Ó Deus Todo-Poderoso, eu aceito, Senhor, nesse dia o Senhor como meu Salvador, como o Criador dos céus e da terra, como meu Senhor. E o seu Filho, eu aceito o sacrifício dele na cruz, eu aceito o sangue dele para cobrir-me de todo pecado. Senhor, e a partir de hoje eu entrego minha vida a Ti. E eu sou teu servo, de todo o meu coração. Eu creio na Tua palavra. Amém. Bom, é simples. Repita essa oração. Creia no seu, de todo o seu coração. E você será salvo. Bom, hoje eu encerro esse vídeo com essa oração. Espero que você tenha gostado. Qualquer comentário, comente aí, fale a sua opinião. Espero que o Senhor, você tenha um encontro real com Cristo e que você saia da loucura dos homens, da loucura desse mundo. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.